Então por isso que eu falo, a estrela foi do grupo. O Náutico é um clube que quem está aqui tem que querer estar aqui, tem que gostar de estar aqui. Eu acho que o que ganha no number one é o Bolt. Velho, eu acho que ora em mim, velho. Arnaldo, né? O Arnaldo é o nosso Cristiano Ronaldo, né? As histórias são pesadas, né, velho? Não dá pra pensar assim. Fala, galera do Náutico Mil Grau, olha com quem eu tô aqui. Vocês conhecem esse cara aqui? Primeiramente, agradecer a comunicação do Náutico aí. Também esse cara, a gente mandou mensagem pra ele. Ele foi sempre solícito, é um dos jogadores aí. Eu tenho um pouco costume de ser amigo de jogador, até porque eu sei minha função de torcedor. Por muitas vezes perco a razão na emoção ali, mas tem um cara que eu tenho um respeito, uma admiração. Esse cara aqui, eu agradeço, Vinícius, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, né? A gente estava conversando agora aqui, é sempre um prazer estar atendendo todo mundo, sempre é um prazer estar falando com o torcedor. Eu sei que vocês são um canal direto, né? A gente até tá brincando aqui, né? Nos momentos mais difíceis de derrota lá, você já vai lá, corre lá, manda mensagem lá, vamos subir, sempre mantendo a confiança, e tamo aí. Agora vamos bater esse papo. Simbora. Vamos lá, primeira pergunta é sobre o jogo de Campinas. Tu não pôde jogar no jogo contra o Guarani lá em Campinas. E o Náutico estava sendo eliminado até os 32 minutos do segundo tempo. O que passou na tua cabeça após aquele gol de Paulo Sérgio? Cara, foi um mix de sentimentos, porque mesmo com o gol, deu um alívio momentâneo assim, mas nós sabemos o quanto a vitória era importante, né? Igual o jogo da Ponte mesmo, quando nós tomamos aquele gol no último lance, eu baixei a cabeça em casa e comecei até a orar assim a Deus, falei, não é possível, cara, a história que a gente criou esse ano, a nossa campanha não merece a gente sair dessa forma, mas ao mesmo tempo, né, como a gente até conversou no meio dali do quadrangular, a confiança era muito grande. Então quando o Paulo fez o gol, algo dentro, no interior, gritou de novo assim, nós vamos subir, porque nunca saiu, né? É até engraçado, eu tava falando com o Muriel ontem, a gente tava junto, e aí a gente brincou, porque eu e o Muriel, a gente sempre um com o outro, assim, sempre falando, cara, como que ficou tão difícil e a nossa confiança, ela só se fortaleceu. Então, no gol do Paulo ali, eu acho que foi muito isso. A confiança só cresceu mais do que já estava. Perfeito. A segunda pergunta. Mesmo com 2 resultados negativos em casa, a gente perdeu para a Ponte Preta e para o Guarani aqui em casa, ninguém esperava isso. O Náutico foi a Campinas e arrancou 2 pontos que terminaram sendo cruciais para o nosso acesso. Hélio parecia muito confiante, parecia que ele já sabia que a Ponte Preta ia ganhar o último jogo, no caso o clássico contra o Guarani. E eu quero saber o que é que ele falava para vocês nesse momento, e essa confiança dele passou para o grupo, onde foi o momento crucial ali que Hélio dos Anjos botou o dedo dele ali e ajudou o elenco nessa retomada. O Hélio é muito intenso, né? Então assim, desde a chegada dele, eu já falei com a rapaziada, né, que seria intenso. O Hélio é um cara que cobra muito, que vive muito o dia a dia, vive muito o clube. E todo mundo cresceu com isso, né? A equipe assimilou muito bem também. O Hélio fez questão de falar sobre isso. Não adianta ele estar lá e os atletas não comprarem a ideia, não comprarem a briga. E, cara, nós compramos a briga, sim, né? Eu disse em outras oportunidades que o Náutico é um clube que quem está aqui tem que querer estar aqui, tem que gostar de estar aqui, tem que sentir o clube, sentir esse ambiente e juntou, né, um treinador que sente muito o que é o Náutico, vive o que é o Náutico, e os jogadores, né, que eu, como já passei por aqui, tenho essa identificação com o torcedor, com o clube, né, o próprio Paulo, o Auremi, que é daqui, né, a gente conseguiu fazer essa fusão com todos do elenco, né, então assim, as 2 semanas dos 2 jogos, das 2 derrotas foram muito difíceis, foram bem difíceis, o elenco sentiu bastante, né? O próprio Hélio, né? Mas também pela sua experiência, nós pela nossa experiência, né? Os mais velhos, assim, também, né? Ajudamos, assim, mas como a torcida, nós também não esperávamos. Quando nós ganhamos o jogo do Brusque, nosso vestiário era, cara, são 2 jogos agora para subir. Nós vamos para Campinas só para decidir se nós vamos jogar a final ou não. Esse era o pensamento, essa era a confiança. E nós tivemos 2 tropeços, assim, gigantes, né? Que ninguém esperava. A gente não esperava nem empate em casa.
Então foi bem difícil, foi semanas que aí o Hélio mostrou que ele tem um diferencial, que foi a cobrança e ao mesmo tempo o apoio incondicional a todo mundo. Treinamentos incansáveis, né? Tanto que eu fui querer treinar tanto que eu tive uma lesão, cara. Tive uma lesão, um lance besta. E assim, o essencial foi isso. O Hélio, a cobrança, né? O acreditar. E o elenco, cara, o que eu vi, eu nunca tinha passado na minha carreira assim dentro de um elenco. Olhar para todo mundo e todo mundo está acreditando. Todo mundo está assim, convicto. Não, nosso objetivo é esse. Nós perdemos, nós fomos para Campinas, empatamos 2 jogos depois de 2 derrotas e nós acreditamos. No último jogo nós vamos ganhar, vamos subir. E, então esse eu acho que foi o diferencial, não só o professor Hélio, né, que dispensa comentários, mas o elenco todo, assim, né, todo o grupo, né. Eu acho que esse acesso, assim, ele mostrou a força do grupo, né, da equipe toda, né. Perfeito. Eu acho que isso foi o importante, assim, a estrela do acesso foi isso, né. Perfeito. E assim, me alongando bastante, Não, mas pode assim, ter vontade. Uma coisa que eu queria pontuar, que nós falamos muito, o professor Hélio falou em todas as entrevistas dele sobre a torcida, que, cara, foi essencial. E assim, quem já passou aqui antes, né, eu não tive a oportunidade de ver os aflitos como eu vi esse ano, né, que foi pandemia. Era até aproveitar, até uma pergunta que eu vou emendar, já que tu tocou nesse assunto. Tu fez parte daquele elenco de 2021, que foi, pra mim, um dos grandes dos últimos anos aí. E como torcedor, uma frustração que eu tenho é de não ter visto de perto ali na arquibancada. Qual o teu sentimento como jogador acho que só apenas esse ano tu conseguiu conhecer de fato a torcida do Náutico, ser abraçada? Qual é a diferença de tu jogar 2021 com um elenco muito bom, que a gente foi inclusive campeão em cima do Sport, e conseguiu esse ano o acesso nos braços da torcida? Qual a sensação, a diferença dos dois e a sensação? Pra mim é a sensação única, até arrepia, porque aquele ano foi um ano muito difícil, né? Vindo de tudo que a gente passou, familiar, todo mundo, né? Não digo só nós do futebol, todo o Brasil todo, o mundo todo. E nós voltamos a jogar com os aflitos vazios, aquele nosso time, aquela máquina, né? A gente ganhando os jogos, sendo campeão em cima do rival. E não poder dividir aquilo com o torcedor dentro do estádio, é muito ruim, cara. E aí viver, voltar como eu voltei, o time na Série C, né? Eu não preciso falar de o que eu podia ter aceitado ou não, todo mundo sabe, mas tá podendo ter essa oportunidade de vestir a camisa do Náutico de novo. Eu falei pra minha esposa, eu falei, você imagina o Náutico, a gente sobe. Vai ser lindo eu poder viver isso. E eu voltei com isso, cara, eu voltei confiante com isso. Então, viver esse momento, eu posso dizer que foi que é um momento mais feliz na minha carreira. Eu cheguei falando que foi o maior desafio que eu aceitei na minha carreira. E viver isso foi muito lindo. E assim, aí é onde eu quero chegar. O torcedor tem que entender a importância disso. Foi excepcional. Eu falei na entrevista que eu vi até nos aflitos no podcast, que eu me emocionei quando eu cheguei aqui nos aflitos e vi nos olhos do torcedor a confiança que ele tava sabendo de tudo. Que nós dependíamos de um resultado da Ponte Preta, que eu, o Muniel, o Paulo, né, nós trabalhamos isso a semana toda com a rapaziada, naquela nossa resenha, né, tirando a resenha do professor Hélio, mas aquela nossa resenha de puxar um ali mais individual, vai dar, nós vamos ganhar. Porque nós sabíamos que não era nenhum absurdo a Ponte Preta ganhar do Guarani dentro de casa. Era um resultado normal, 1-0 lá. Só que nós precisávamos fazer o nosso papel, dar essa resposta para nós mesmos, para o nosso torcedor. Então, assim, foi isso que foi a resenha. E aí o quanto o torcedor foi importante dentro disso, cara, foi absurdo. Não digo só no dia que a gente chegou aqui, a semana toda, o tanto de mensagens que eu recebi, que Muriel, todos, de apoio, de vai dar, eu acredito, e vídeo que vocês postaram, ou os outros Instagram, né, de torcedor do clube, eu acredito, enquanto tiver 1%, eu acredito. Eu falei, rapaz, não é só nós que estamos acreditando. Todo mundo está acreditando, está todo mundo vindo com a gente. Então essa energia que foi criada
foi algo absurdo. Quando eu parei aqui junto com meus filhos aqui antes de entrar no estádio, cara, foi algo absurdo. O estádio todo cantando o hino, velho. Foi assim, algo que eu falei, velho, hoje nossa, não vai ter como tirar da gente. E aí o jogo, né, foi aquela loucura, né? Que é justamente foi emocionante. Tem até isso aí que tu tá pegando o gancho. Se a gente parar pra ver, a gente só tinha ganho do Brusque. Tivemos 2 tropeços dentro de casa, 2 empates fora, que aí hoje a gente conta com 2 pontos positivos, mas o contexto da Ponte Preta, a gente tava ganhando o jogo até próximo do fim ali, levamos o empate. Do Guarani, na minha opinião, a gente sequer mereceu, entenda, pela atuação como torcedor. Empatar, a gente achou aquele gol e foi ali que eu disse, aqui a gente subiu. Aquele gol de Paulo Sérgio ali que a gente achou, aquela cabeça ali, aqui a gente subiu. Porque não é possível, todo o campeonato que a gente fez, a gente não vai subir no final. E aí minha pergunta é o seguinte, a gente tinha um placar de 1-0 para Ponte Preta, tava 1-0 Náutico, o Náutico leva o empate e logo em seguida a Ponte Preta faz 2-0. Meu relato como torcedor, eu tava ali no meio do campo, eu olhei pra cima e disse, não é possível, pô. Tem alguém lá em cima brincando com a gente, não é possível que isso vai acontecer, pô. Isso aqui tá dando tudo certo e aconteceu isso. Tu como jogador, sabendo dos 2 tropeços que a gente teve aqui dentro de casa, eu vi muita maturidade nesse último jogo. Não é porque deu certo, mas assim, eu vi uma diferença. Até dos próprios líderes, parecia que vocês já sabiam como fazer, como contornar a situação. O que é que tu como capitão, o que é que tu imaginou ali naquele momento? Assim, eu gosto, até o Hélio fala, né? Eu não gosto de perder, eu odeio perder também. E eu aprendo todos os dias com o professor Hélio, né? E nós gostamos de aprender com os nossos acertos, ganhando o jogo. Ganhou o jogo, mas teve um problema ali, então vamos ajeitar aquele problema. Mas a derrota também nos ensinou muitas coisas e nos deixou mais fortes, mais maduros, né? Então, assim, quando nós tomamos o gol, tem até um vídeo que pega o meu semblante na hora. Ele pega de costas. Eu caio de joelho assim no chão, na hora do gol. Eu caio de joelho e já levanto. Na hora, foi assim, ninguém gritou, eu não pensei nada. Na hora que eu bati o joelho no chão, eu já levantei. Ou seja, eu tive uma reação de 1 segundo assim, de tristeza e já levantei e saí gritando com todo mundo. Quando eu saio gritando com todo mundo, vamos, vai dar, vamos fazer outro gol. O Paulo já vai, dá a bola, pega a bola, põe no meio, vamos, começa a gritar junto comigo. E aí eu vi o Maestro, porra, arrasado, né, triste. Só que eu senti por um momento que a galera, tipo, meio que, sabe, a galera meio que balançou a cabeça, tipo assim, vamos embora. Claro que todo mundo ficou, não tem como falar que a gente não sentiu o baque. Mas a reação, posso te falar que foi diferente de todas que eu já tinha visto dentro do nosso elenco. O nosso elenco estava preparado para essa partida. Claro, todo mundo pode dizer que, falar agora, ganhou, é mole. Só que é só você ver a reação que o time teve. Ninguém teve aquele desespero de todo mundo pro ataque e de qualquer jeito, não. Tanto que o gol que sai é muito trabalhado. Eu ia falar isso, tanto que o lance do gol é uma jogada trabalhada como foi todas no primeiro tempo. Uma triangulação nossa ali no canto, o Fluminense, a gente toca com o Igor, o Fluminense escora pra mim, tava a bola nele e só pênalti. É uma jogada trabalhada. Então, assim, não teve um desespero. E não foi nada que combinado. Foi assim, foi a preparação do dia a dia, da semana, né, dos acertos, dos erros que nós fomos tendo ao longo da temporada. Então, é a importância do trabalho do professor Hélio junto com o Guilherme, é o trabalho nosso de liderança com a rapaziada, dos mais jovens que também sempre estavam ali ouvindo a gente, evoluindo, nós evoluindo com eles evoluindo com a gente. Então, por isso que eu falo, a estrela foi do grupo, porque foi uma evolução de todos juntos, de todo o conjunto. Não foi ninguém que teve uma estrela, saiu driblando, todo mundo fez gol. Não. Nós tomamos o gol, sofremos juntos, construímos juntos e conquistamos juntos. Perfeito. E assim, eu lembro muito bem, quando nós tomamos o gol, teve aquele silêncio absurdo. Deu alguns segundos, quando a gente deu a saída, o estádio todo começou a gritar, eu acredito. Eu lembro, até hoje, eu não vou lembrar a sequência, mas gritou, acredito e vamos subir Náutico. Foi. Cara, eu olhei pros caras, comecei a gritar com os caras, com todo mundo.
E aí foi contagiante, né? Porque eu vi o Samuel descendo a ripa nos caras, o Ederson correndo pra tudo que é lado, o Mateusão, a rapaziada, a gente lá na frente. Então, assim, não teve nenhum cara que baixou a cabeça. Foi todo mundo. A rapaziada do banco assistiu o jogo. Engraçado que a gente vê os vídeos depois, quando tinha qualquer marcação, a galera corria pra lá, corria pra cá. Então, tava todo mundo na mesma sintonia. Então, isso aí foi essencial. Pronto, pra finalizar a última pergunta, eu vou nem pegar mais aqui no roteiro, eu quero que tu fale dois caras. E eu quero que tu fale da tua chegada do Náutico aqui, o que é que era o CT do Náutico. Tô vendo, eu nunca vi tanto podcast na minha vida como eu tô vendo, principalmente de Hélio dos Anjos, falando sobre o Náutico. Eu queria que tu fizesse, assim, uma explanação de quando tu chegou no Náutico, o que era o CT, o que é hoje, e da tua experiência como jogador. Tu já jogou em Palmeiras, já jogou no Bahia, que o Bahia, recentemente o Bahia disse aí que tá comprando um novo CT aí, que vai ser o maior do Nordeste e aí um dos melhores do Brasil. O que é que tá faltando na tua visão pra gente tornar o Náutico melhor em questão de estrutura, assim? Tu como jogador, o que é que tu vê que dá pra melhorar no Náutico? E queria que tu completasse falando sobre Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, a função dele dentro do Náutico, para além de treinador. Eu cheguei assim, pra ser bem sincero, eu assustei, né? Porque tava defasado de aparelhagem das coisas, né? O Náutico ainda precisa melhorar a sua estrutura, né? Mas assim, é um processo. Não dá pra chegar e falar, pô, precisa mudar tudo. Cara, é difícil, é um processo. Eu peguei os dois Palmeiras na minha época. Eu peguei o Palmeiras antes, né, de toda a estrutura que tem hoje, e o depois. O Palmeiras já era um grande clube, absurdo, já tinha toda a estrutura, só que ficou algo... Só que levou um processo gigante, anos e anos. O Palmeiras teve 100 anos de história para depois fazer um grande processo. E assim são os clubes que têm os processos. O Náutico vai passar por um processo, eu acho, né? Eu evito falar muito assim de entrar em questão de política, essas coisas, porque eu sou um atleta, eu sou um mero mortal, eu tô aqui para fazer o meu trabalho. Mas eu acho, pelo que eu vejo hoje no clube, eu acho que precisa de uma continuidade, né? Do professor junto com o Bruno, esse pessoal que está mudando o clube, que gosta do clube, que quer mudar o clube, quer colocar o Náutico em outro patamar. Então, eu acho que isso é o primeiro passo, né? Eu acompanho um pouco assim, né, dessa questão de eleição, né, de data. Eu acho que isso prejudica, né, para esses processos, né, porque é distante, né, planejamento, tem tudo isso. Mas isso é uma questão, né, de diretoria e tudo. Mas para o Náutico dar espaço, tem que ser resolvido essas questões. E o Náutico precisa dar espaço, precisa de uma estrutura, porque o Náutico tem o mais importante, camisa. Tem a sua história, tem... Eu não vou falar em entrevista, mas eu tive escolhas a fazer e eu falei, cara, entre essa e essa, por mais que é Série B, cara, eu prefiro voltar pro Náutico. É um clube que eu tenho identificação, é um clube que eu fui feliz, que eu gosto. E tem camisa, velho. Tem camisa. Se a gente recoloca o Náutico na Série B e nós vamos e tudo mais, eu falei com a minha esposa isso. Porque eu entendo muito mais de futebol que ela, óbvio, né? Falei, cara, eu volto pro Náutico e a gente consegue isso, cara, é excepcional. Então, assim, eu tive uma lesão no joelho, eu escolhi tratar fora porque não tinha as aparelhagens e tudo mais, né? Adequadas da época, né? Conseguiram muitas coisas, né? O professor Hélio conseguiu, junto com algumas outras pessoas, com a diretoria, conseguiu algumas máquinas, né? E hoje o pessoal consegue fazer uns tratamentos melhores, recuperação, mas falta muita coisa, assim, dentro do que é o futebol hoje em dia, de estruturas comparada a outros clubes, né? E hoje nós estamos na Série B. A Série B não é mais um jogo por semana, é outra pegada. Então, assim, eu tenho tudo em casa, mas tem atletas que não têm, e não é obrigado a ter. Eu tenho porque é uma escolha minha, é um investimento que eu fiz. Então, eu faço minha recuperação em casa, eu faço minhas coisas em casa e uso a estrutura do clube também. Mas o clube precisa crescer nisso. Hoje isso é essencial. Então acho que por isso que o professor bate muito nessa tecla, né? E aí entra no professor, que é uma pessoa que eu sempre falei, cara, é um cara que gosta muito de clube, é um cara que vive muito clube. É um cara que, assim, eu pensei muito igual ele para vir para cá. Ele veio para cá para vencer no Náutico. Não tem outra explicação para o professor ter voltado para cá. Porque
o dinheiro não move mais ele mesmo fala isso, ele é muito claro falar isso, o dinheiro é importante, tudo, mas eu tenho certeza que o que moveu muito ele foi estar aqui e conquistar com o Náutico. E isso é muito legal, porque você vê, eu falei num podcast que, pô, até o Auremi tava comigo, né, e a gente falou que a gente chega mais cedo lá no CT, né, nas oportunidades que eu tive de estar lá tratando alguma coisa, chegar 9, 8, 10 da manhã, tá lá o Guilherme, o professor, olhando o CT todo de cabo a rabo, vendo se precisa mudar um banco, se precisa mudar isso, pô, precisa de um aparelho assim, precisa de uma máquina assim assada, a academia precisa disso, e troca isso, e troca... Cara, que treinador que faz isso, cara? Eu nunca vi, sinceramente, o treinador vai lá, ó, precisa disso. Dá na mão de alguém lá, do responsável, e cobra o cara, se o cara não arruma, o cara cai, é capaz do cara cair. Eles estão lá diariamente, vendo tudo, pô, acabou a temporada, os caras passaram 2 semanas aqui fazendo reunião, pô. Sem nem saber se eles vão continuar aqui, isso. Que é pelo que eu claro que nós todos queremos, eu pelo menos quero que eles continuem, porque eu acho eles essencial para o clube. Mas assim, os caras poderiam ter saído de férias, como todo mundo faz, e acabou, vida que segue. Cara, eles passaram 2 semanas aqui, então assim, a preocupação deles com essa estrutura, com esse crescimento do clube, é gigante. E é como eu disse, o Náutico está na Série B, então o Náutico vai precisar crescer junto, porque não adianta ter a camisa e ter a história. A camisa e a história, ela vai até um certo ponto, que é gigante. Dali para frente é estrutura, é campo bom, é muitas outras coisas envolvidas, que faz o dia a dia. Então isso hoje em dia é extremamente importante, entendeu? Então nós que estamos ali no dia a dia, atleta e tudo mais, por exemplo, eu sou um cara que eu já tô inserido no processo, eu já tô dentro do clube, eu já sei como o clube é. Então toda vez que alguém chega e pergunta, eu falo, ó, eu acho que isso aqui, ó, tal clube assim, já é assim, assado, tal, e o clube lá não tem nem metade da história que o Náutico tem, um exemplo, sabe? Então eu acho importante ter essa mudança. E aí são processos, que aí o clube tem que... Eu acho que algumas coisas têm que ser agilizadas, outras coisas são mais com o tempo, não tem como, né? Você, até porque tudo é dinheiro, né? Nós estamos na Série B hoje, nós precisamos aí começar a ter sucessos para entrar recursos e tudo mais. Perfeito. Segredo dos aflitos. E aí, Vinícius, tu vai dizer o seguinte, tu vai ter que contar coisas que o torcedor não vê. Por exemplo, quem é o cara mais resenha do elenco atual? Ah, tem alguns, hein? Tem alguns, velho. Olha, mais resenha, eu acho que o que ganha o number one é o Bolt. Tem alguma história engraçada do Bolt que pode contar aí? Cara, as histórias são pesadas, né, velho? Não dá pra contar assim. Cara, não tem, assim, uma história. Eu contei uma do Muriel, mas não é nem do clube aqui, é das antigas. Que é dar uma jogada ensaiada lá que o Muriel fez. Pra xingar o... mas não é daqui, cara. Eu acho que aqui não tem. O Bolt, velho, qualquer conversa que você tem com ele é engraçada, pô. Ele faz uma conversa formal sem engraçado. Tu conheceu o Marinho? Marinho do... Eu joguei com ele no Ceará. Marinho é nesse mesmo nível de Marinho. Pô, o Bolt eu acho que até mais, viu? O Bolt você vai conversar com ele e fala, e aí, Bolt, beleza? Tem uma parada séria pra conversar aqui. Ele já chega assim e fala assim, é mesmo, viado? Qual foi? O Bolt é o melhor, pô. Ele é mais engraçado. Quem é o antagônico, então? Quem é um cara mais sério? Mais sério? O mais sério do elenco, cara? Pelo jeito não tem ninguém sério nesse elenco. Cara, é difícil, hein? Mais sério? Eu acho que... O Auremi, velho. Auremi? Acho que é o Auremi, o mais sério. O Auremi é resenha também, mas eu acho que é o mais... Ele é bem tranquilo. Mais sério, o Auremi. E quem é o cara mais vaidoso? Vaidoso? Então, tem um cara que ele é o mais vaidoso só quando a mulher dele tá aqui. Quem é? É o Muriel. O Muriel eu já sei, quando ele vem de polo, boina, tal, tênisinho, a esposa, eu já falo, a esposa tá aí, né? Agora quando ele vem com... Aí é fácil saber. Quando ele tá de basquete, Lakers, aí ele tá sozinho, chinelão, todo largado, cara aparecendo, cabelo penteado. É o Muriel. E o Paulo, né, cara? O Paulo é um dos mais vaidosos também, né? O Paulo tá sempre na beca, pô, camisa de botão, pensando que tem o menino dele lá e tal.
O Paulo, o Quinho. É. O Paulo é o carioca, o estilo carioca. Estilo carioca. O Paulo tá sempre na beca. Tinha a quarta pergunta aqui, era pra tu contar uma história engraçada de concentração, vestiário, caso tu tenha. Cara, de concentração não tem. Eu tô devagar na concentra, né? Eu tô mais. Tô me cuidando mais na concentração, então. Na concentração a gente sempre fica ali, acaba o treino, a gente fica na resenha, depois vai pra janta ali. Tu falou que, eu citou até um dos funcionários, disse que tem dia que chega em casa 8 horas da noite, a esposa até reclama, que fica na resenha com o Paulo lá, a turma. Essa identificação com... Meu dia a dia é que assim, acaba o treino, eu fico com a rapaziada na resenha. Aí a rapaziada fica ali um pouquinho, toma banho e vai embora, né? Aí tem a rapaziada da academia, né? Sim. Arnaldo, né? O Arnaldo é o nosso Cristiano Ronaldo, né? Arnaldo, até é engraçado, ele foi embora da churrascaria no dia na comemoração do acesso, aí acho que era umas 2 da manhã, ele, vou embora. Tava todo mundo lá ainda, assim, né? Sim. Aí eu falei, vai embora, vai fazer botinha, acabou o campeonato, calma, cara. E aí tem a galera da academia, e a galera quando vai embora eu fico lá, eu vou tomar banho e tal, aí eu fico lá, o Xandão, Paulo Leme, Paulinho, Thales. Aí nós ficamos lá, conversando. Aí, às vezes, eu vou embora mais cedo, às vezes, quando eu pego o futsal do meu filho, né? Quando tem futsal, aí eu saio um pouquinho mais cedo. Só que esse meu mais cedo já é 6h30 da tarde, né? O treino acabou 5 horas, é 6h30. Mas vira e mexe, eu saio de lá às 7 horas. Eu fico lá com a rapaziada, a minha galera. Estamos lá na resenha. Que bom que tu se sente em casa, isso é bom demais. Você trabalhar num canto que você se sente à vontade, é o melhor mundo. E a última pergunta desse quadro, tu tem alguma superstição antes do jogo? Se sim, qual? Não tenho não. Tem alguém do elenco que tem alguma superstição que tu vê antes do jogo, ele faz algum tipo de costume antes do jogo? Cara, a rapaziada normalmente tem os costumes, assim, mas eu nunca reparei. Mas a rapaziada tem os costumes. Quando eu tô no meu quarto, eu só oro, né? Leio a Bíblia, assim, oro. Mas isso aí eu faço normalmente, né? No dia a dia, né? Mas ali... Normalmente eu oro, assim, pelo jogo, pelos meus companheiros, né? Eu tenho o hábito de orar pelos meus companheiros, assim, também. Se você repara, assim, no pênalti do Paulo, eu ajoelho aqui na pontinha, aqui sozinho, e fico orando por ele. Pra Deus capacitar ele, abençoar ele. Que eu até falei com ele depois também, assim. A gente conversou muito, assim. E é um cara que merecia muito, assim, sabe? Acabar do jeito que acabou o ano, assim. Porque ele sofreu muito, assim. Cara, as lesões, assim... Ele sofreu demais, a gente conversava, eu ia lá todo dia no DM falar com ele, e aí, Tess, como que você tá e tudo. E, aí não melhorava, aí ele teve um momento que ele teve uma lesão, aí voltou, aí sentiu outra lesão. Então, assim, cara, sofreu. E antes do jogo, teve uma virose na... Não, cara, antes do jogo, ele tava com a virose já, né, na verdade. E aí, o que aconteceu? Eu até vi a notícia que saiu que ele tava com virose. Quem teve virose foi outros caras. O Paulo ainda tava se recuperando da virose, não é que ele teve. Ele travou as costas. Caramba. Cara, foi bizarro, assim. Aconteceu. Essa semana aí, se for falar o que aconteceu, os caras falam que é mentira, pô. Teve acho que 10 atletas com virose. Aí teve um dia que o professor teve que mudar o treino de um dia pro outro, né? O que ele ia fazer no dia, porque não tinha um atleta suficiente. Caramba. O Ellerson com virose, o Lucas Carlos. Eu soube que o Ellerson chegou a desmaiar. O Ellerson desmaiou em casa, foi loucura. Uma porrada de gente com virose, Raimar, uma galera assim. Auremir, inclusive não veio pro jogo. Foi pro hospital, né? Pro hospital 2 vezes. Então, assim, aconteceu absurdo. O Paulo treinou acho que um dia só na semana, porque ele travou as costas feio. E aí a virose, como ele tava debilitado já alguns dias da virose, eu acho que piorou, né? Então, assim, por tudo que ele passou essa semana e tudo, assim, cara, ele mereceu demais, assim, terminar fazendo um gol contra o Guarani, que ele tava, morto lá, né? Tava com a virose braba lá em Campinas. E aqui também, com a virose, com a dor nas costas. Eu até falei com ele, e aí, vai conseguir jogar? Ele falou, eu vou. Falei, aí, tomou injeção, nossa, cara, os bastidores, assim, da semana foi loucura. E o Ellerson chegava perto de mim e falava, vai, eu não posso pegar isso não. Aí deu tudo certo, graças a Deus. E terminamos o ano feliz, né? Perfeito. Vamos agora para o ping-pong, e aí tu vai responder rápido. Eu vou soltar o tema e tu vai na lata. Primeiro,
Jogo mais marcante pelo Náutico. Náutico Brusque. Técnico mais bravo que tu já teve. Hélio dos Anjos. Torcida mais chata de enfrentar. Corinthians. Música que mais escuta no vestiário. Música que eu mais escuto no vestiário? Cara, não vai dar pra ser rápido essa não, hein? Não tô lembrando o nome dela agora. Mas eu vou colocar Barquinho. Quem é que canta? Como que é o nome da Leti, né? Da Leti Hungria. Certo. Jogador que tu mais se inspira? Jogador que eu mais me inspiro? Hoje? Cara... Um dia que tu já te inspirou? Um dia, meu ídolo, eu vou falar meu ídolo, Fala aí. O Ronaldinho Gaúcho, cara. Ronaldinho Gaúcho, mas não me inspiro no futebol dele não, nem dá, né? Porque ali só foi um só, né? Ali é único. Eu vou falar um cara que, assim, que quando eu joguei com ele, eu comecei a gostar muito dele pelo profissionalismo dele, assim, que foi o Zé Roberto. Zé Roberto. Eu joguei pouco com ele no Palmeiras, mas foi um cara que me fez enxergar o atleta de outro jeito. Certo. Melhor treinador? Hélio dos Anjos. Gol mais bonito que tu marcou? Gol mais bonito foi... cara, tem um que eu gosto muito, que foi aqui no Náutico. Foi Náutico e Brasil de Pelotas. Que normalmente só passa o gol, o Caio tocando pra mim e eu finalizando. Isso. Mas é uma jogada que eu começo a jogada aqui de trás, pego a bola no pé do Camutanga, acho ele lá do outro lado, vou fazer o movimento todo e faço o gol. Mas eu vou ficar por todas as circunstâncias, eu vou ficar com Náutico e Retrô aqui nos Aflitos esse ano, porque não foi meu primeiro gol. Meu primeiro gol com a torcida lotada foi contra o Caxias. Sim. Mas foi o gol que eu mais comemorei, que eu fui até pra galera lá, até cartão. Foi Náutico e Retrô. Foi o gol mais gostoso que eu fiz na minha carreira. Falando em gostoso, qual a comida que tu mais gosta aqui em Recife? Aqui em Recife? É. Tem várias, velho. Diz aí. Tem várias. Eu gosto de ir lá no tradicional Talude, né, perto do CT, que é onde eu faço minha resenha com a rapaziada, né, do CT, que eu levo todo mundo lá, que é quando eu tenho o meu momento. Minha esposa já sabe, quando eu saio mais cedo para ir pro treino, quando eu vou antes, que eu vou levar a rapaziada lá para almoçar. Que é a picanhazinha, a macaxeira, aquela comida bem caseira assim mesmo, que é um restaurante que eu gosto muito lá. E eu gosto muito do Entre Amigos, né? Ali Entre Amigos, ali. Até aqui perto, tem né? Também, Bode, né? Eu só vou nesse, né? Eu nunca fui... Na verdade, eu moro em Boa Viagem, nunca fui lá. Aqui em Recife, eu não sei se todo mundo vai concordar comigo. Quem é da Zona Norte, quem mora na Zona Norte, normalmente vai ficar pela Zona Norte. Sim. Quem mora na Zona Sul, normalmente vai ficar na Zona Sul. Porque Zona Norte tem tudo, tipo, shopping tem aqui, mesma coisa lá na Zona Sul. E o trânsito de Recife é tranquilo demais, né? Então, pra tu sair de um canto pra outro. É bom que aí eu não fico com saudade de São Paulo, pô. Porque é o trânsito daqui, eu vou te falar, rapaz, não tive trânsito de São Paulo, viu? É foda. Mas até o trânsito a gente tá aprendendo a gostar. E a última aí, uma palavra que define o Náutico. Sentimento. Meu velho, muito obrigado. Eu que agradeço. Por aceitar esse convite aí. Não preciso dizer aí a admiração que todo torcedor do Náutico tem por você. Acho que você é um dos caras que vieram aqui, a gente se sentia representado dentro de campo. O fato de você sair de onde você estava para vir jogar uma Série C, não é qualquer jogador que quer jogar uma Série C. Principalmente você que estava num clube, e aí a verdade, muito acima do Náutico hoje. E assim, graças a Deus você veio, deu certo. E agora vamos remar para jogar uma Série B. Se Deus quiser, eu sou muito pé no chão ainda, eu sei que a gente tem muito ainda para remar. Mas se Deus quiser, quem sabe no final do próximo ano, a gente tá aqui em outra entrevista dizendo, caramba, tu chegou aqui na Série C e próximo ano a gente vai jogar uma Série A. Sim. Se Deus quiser. Esse é meu sonho, né? Esse eu não posso negar. Aí é coisa de fazer um booster pra tu ir. Assim, eu conversei com o professor antes de vir pra cá, né? E ele me falou, inclusive ele até falou no vestiário aqui no último jogo, tem até o vídeo ele falando sobre isso. Que eu liguei pra ele 2 vezes e ele falou, Vinícius, vai pra onde você é feliz. Se você é feliz lá, eu acho que você vai ser feliz de novo lá. Então você quer voltar, não fica ouvindo ninguém não. E eu até falei, eu liguei pro senhor por causa disso, porque eu sei que isso é falar a verdade, como falou pra mim em outras oportunidades. E foi um cara que, assim, eu considero muito professor. É um cara que tem uma experiência gigante.
E eu fiz questão de ligar para ele, né? Quando eu tomei a decisão, né? Primeiro, né? Eu conversei muito com a minha esposa, né? Porque é quem tá comigo no dia a dia, né? Ela, de primeiro, não queria voltar, porque tinha as mágoas, né? Da ultrapassagem, a gente saiu com, pô, na outra diretoria devendo a gente e tudo mais, né? E aí eu expliquei pra ela, conversei, aí ela, vamos voltar, é isso que você quer, você tá feliz com isso? E aí eu liguei pro professor, vai pra onde você é feliz e tal. E aí ele até falou, aí, ó, estamos sendo felizes de novo agora, né, juntos, né? E então, assim, a palavra que eu escolhi é sentimento por causa disso, porque eu tenho um sentimento muito grande pelo clube, né? Então, o torcedor me fala muito isso, a gente se sente representado por você, porque eu acho que o torcedor vê que quando a gente perde eu sofro, eu sinto muito, quando a gente tá ali dentro, ali, eu tento dar o meu máximo, né? O futebol é fogo, porque nem sempre nós vamos ganhar, sim, mas sempre nós vamos dar o máximo. Então, enquanto eu estiver dentro de campo, e a rapaziada também, que esse grupo nosso foi muito, muito fera, assim, foi do caramba, assim, porque foi um grupo que sentia muito o clube, então foi muito fácil fazer esse trabalho, né, de liderança, eu digo assim, né, e tinha vários outros líderes juntos comigo, então é um prazer enorme estar aqui. O torcedor pode ter certeza que enquanto o Vinícius estiver aqui, vai ter sangue dentro de campo, nós vamos dar a vida mesmo. Valeu, muito obrigado mais uma vez, velho. Eu que agradeço. Simbora. Tamo junto.